Aleluia, Senhor. Nesta noite, meu Pai, eu venho, meu Pai, lhe pedir para que eu seja um canal de bênção, meu Pai, para que todos que irão ouvir esta Tua palavra, meu Pai, venha compreender e entender, meu Pai, como diz a Tua palavra, meu Pai, que ela venha penetrar o íntimo do ser humano, que ele venha, meu Pai, compreender, meu Pai, conforme a Tua palavra, meu Pai, e conhecer, meu Pai, o Senhor, meu Pai, como a Tua palavra nos ensina, como ela nos adverte, como ela nos capacita, meu Pai. Peço a Ti, meu Pai, nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, falar conosco, meu Pai. Eu gostaria, amados irmãos, deixar uma palavra em João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, em sua palavra, disse: Eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis a Jesus. Você verdadeiramente me conhece ou eu sou apenas um utensílio que você colocou em sua vida? Porque em verdade eu vos digo que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E como eu posso dizer, ser livre, conhecer a Jesus? Se na igreja eu adoro, e lá fora eu sou totalmente diferente. Faço tudo que desagrada a Deus e à noite venho para um culto como esse e quero que Deus haja ou que fogo desce do céu. Como pode? Jesus não divide, ele não é Deus para manifestar somente aqui quando você quer. Começo a orar, a louvar e nada acontece, não passa do teto. Pergunto por quê. Deus é um Deus Santo e você é um templo, morada do Espírito Santo. Aí eu faço tudo que desagrada a Deus. E à noite eu venho para um culto e quero ver algo sobrenatural acontecer e nada acontece. É porque Deus não habita em templo sujo. Deus é um Deus santo. E eu temo em dizer que não conhecemos a Jesus. Entenda, muito naqueles dias dirão: Senhor, Senhor. E o que ele vai dizer? São pessoas que confessam conhecer Jesus e que Jesus é o Senhor. Em teu nome profetizei, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. Uma certeza eu tenho, que dons não salvam ninguém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Eu quero que você conheça a Jesus. Olha para a Escritura, para a palavra de Deus, e entenda verdadeiramente o que ela quer dizer. Você conhece Jesus? Eu quero lhe apresentar a Jesus Cristo, se você não conhece, o Nazareno, Rei dos Judeus, concebido pelo Espírito Santo a uma virgem chamada Maria. Ele nasceu sem formosura, olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Ele era o mais desprezado entre os homens e ele sabe o que é padecer. E dele não fizemos caso. Jesus foi crescendo e com ele seu ministério. Por onde Jesus passava, Jesus ensinava, Jesus curava. E uma grande multidão o seguia. Muitos se maravilhavam de Jesus. Mas quando ele pregava uma palavrinha mais dura, poucos sobravam, somente os discípulos. Os judeus, os escribas, sempre caçavam algo para matar a Jesus, pelo fato dele ser ao contrário do que eles pensavam, que o rei dos judeus viria, montado em um cavalo branco com uma coroa, correndo e condizendo com o que eles pregavam. E diziam: Jesus justificava a oração de um ímpio verdadeira do que a deles que se justificavam a eles mesmos. Jesus se assentava e comia com pecadores. Jesus perdoava pecadores. Jesus vivia no meio deles. Por isso Jesus disse: Eu vim a um pecador, não a um justo. E eles ficavam cada vez mais caçando algo
para crucificar a Jesus Cristo, pelo modo dele ser totalmente ao contrário do que eles pensavam. Eles achavam que Jesus não era tão santo para ser o rei de Judeu, por seus atos, ao ponto de crucificar a Jesus Cristo. Agora eu quero lhe mostrar algo. Se Jesus estivesse vindo nesse século, crucificaríamos totalmente ele pelo modo ao contrário, por ele ser santo demais. Você já ouviu alguém te dizer que você é santo por demais? Aleluia, Deus. Está na hora de dizermos a Satanás: Deus te repreenda. Deus disse: seja santo como também sou santo. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Essa é uma das verdades que devemos saber. E deixar de viver um evangelho mesquinho e crescer em santidade e em espírito, se é que verdadeiramente o Filho vos libertou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A verdade, ela liberta, e a falta de conhecimento o aprisiona. Por isso que Jesus disse: o homem perece por falta de conhecimento. O boi conhece o seu dono, seu possuidor, e nós não conhecemos a Jesus. Devemos aprofundar na palavra de Deus e compreender e entender aquilo que Ele requer de nós, aquilo que Ele fala em tua Escritura. Para sermos libertos totalmente, precisamos entender tudo aquilo que Deus Ele tem e qual é o propósito de Deus na vida de cada um de nós, para que possamos viver na presença de Deus, obediente a Deus, para que tudo aquilo que nós pedimos a Deus se cumpra em nossa vida. Como Ele diz em tua palavra, não foi nós que escolheu Ele, mas Ele nos escolheu para quê? Para que nós iremos e damos fruto para que tudo que nós pedimos em tua presença, em teu nome, Ele vos nos conceda, segundo a tua vontade. Então devemos compreender e entender a palavra de Deus, para que possamos ser libertos, ter uma vida diferente, uma mente diferente, a mente de Cristo, pensar diferente, porque nossos próprios pensamentos, nossos próprios, é enganoso, o coração, os nossos pensamentos, a gente acredita naquilo que a gente achamos que é certo, algo que a gente aprendemos, totalmente coerente, aquilo que é verdadeiro. Muitas das vezes a gente lê e aprendemos, e quando a gente lemos e aprendemos, vemos que Jesus nos ensina como a gente somos ignorantes ao nosso próprio entendimento. E a palavra de Deus, ela nos liberta a conhecer e a entender o propósito de Deus para conosco. Em nome de Jesus, eu gostaria que essa palavra ficasse guardada no teu coração, que você pudesse ouvir, meditar e buscar conhecimento, aprender mais de Deus, para que a gente possamos entender e compreender o propósito daquilo que Deus tem em nossas vidas, para que a verdade nos liberte e seremos totalmente libertos, em nome de Jesus, porque a verdade, ela liberta e a falta de conhecimento aprisiona. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar a Deus pela tua vida, pela vida da tua família, por todos, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, para que nós venhamos entender, para que a gente venhamos abrir espiritualmente os nossos olhos, a nossa mente, para as coisas de Deus, para aquilo que Deus Ele requer para nós, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu oro a Ti, meu Pai, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar cada vez mais em nossas vidas, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, ser libertos, meu Pai, de toda a ignorância, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, venha entrar em nossos corações, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, ser moldado pela Tua palavra, meu Pai. Que nós venhamos cada vez mais, meu Pai, ser a Tua imagem e a Tua semelhança, meu Pai. Sei, meu Pai, que de nada, meu Pai, temos de bom, meu Pai, se não for o Senhor em nossas vidas, meu Pai. Transforma-nos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, essas pessoas que estão ouvindo, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, que a Tua palavra venha entrar no coração de cada um, meu Pai, venha penetrar, meu Pai, que esta Tua palavra